Um cão apenas, de Cecília Meirelles. Subidos, de ânimo leve e descansado passo, os 40 degraus do jardim, plantas em flor de cada lado, borboletas incertas, salpicos de luz no grânito, eis-me no patamar, e aos meus pés, no áspero capacho de cocô, a frescura da cal no portico, um cãozinho triste interrompe o seu sono. Levanta a cabeça e fita-me. É um triste cãozinho doente, com todo o corpo ferido. Gastas as mechas brancas do pelo. O olhar dolorido e profundo, com esse lustro de lágrima que há nos olhos das pessoas muito idosas. Com grande esforço, acaba de levantar-se. Eu não lhe digo nada, não faço nenhum gesto. Envergonho-me haver interrompido o seu sono. Se ele estava feliz ali, eu não devia ter chegado, já que lhe faltavam tantas coisas que, ao menos dormisse, também os animais devem esquecer, enquanto dormem. Ele, porém, levantava-se e olhava-me. Levantava-se com a dificuldade dos enfermos graves, acomodando as patas da frente, o resto do corpo, sempre com os olhos em mim, como à espera de uma palavra ou de um gesto. Mas eu não queria vexar nem oprimir. Gostaria de ocupar-me dele, chamar alguém, pedir-lhe que o examinasse, que receitasse e caminhá-lo para tratamento. Mas tudo é longe, meu Deus, tudo é longe. E era preciso passar. E ele estava na minha frente, inábil, como envergonhado de se achar tão sujo e doente, com envelhecido olhar, numa espécie de súplica. Até o fim da vida, guardarei seu olhar no meu coração. Até o fim da vida, sentirei essa humana infelicidade de nem sempre poder socorrer neste complexo mundo dos homens. Então, o triste cãozinho reuniu todas as suas forças, atravessou o patamar, sem nenhuma dúvida sobre o caminho, como se fosse um visitante habitual, e começou a descer as escadas e suas rampas, com plantas em flor de cada lado. As borboletas incertas, salpicos de luz no granito, até o limiar da entrada. Passou por entre as grades do portão, prosseguiu para o lado esquerdo, desapareceu. Ele ia descendo como um velhinho andrajoso, esfarrapado, de cabeça baixa, sem firmeza e sem destino. Era, no entanto, uma forma de vida, uma criatura deste mundo de criaturas inumeráveis. Esteve no meu alcance. Talvez tivesse fome e sede, e eu nada fiz por ele. Amei-o apenas, com uma caridade inútil, sem qualquer expressão concreta. Deixei-o partir, assim, humilhado, e tão digno, no entanto, como alguém que respeitosamente pede desculpa por ter ocupado um lugar que não era seu. Depois, pensei que nós, todos somos, um dia, esse cãozinho triste, à sombra de uma porta. E o dono da casa, e a escada que descemos, e a dignidade, afinal, da solidão.